Prefeito, eu fiquei um pouco confuso, porque eu estou lendo a notícia de que o senhor é de Itapurá. Itapurá fica na China, não? Porque essa... Muito grosso. Eu faço essa pergunta porque esse expediente de quando um prefeito vai contra a autoridade suprema do imperador, né, no caso da China, do Partido Comunista Chinês, ele é afastado. O Xi Jinping tem esse poder. Tá? O Partido Comunista Chinês dá ao seu líder supremo, no caso agora o Xi Jinping, o poder de afastar prefeitos que não são simpáticos ou que fazem algum tipo de crítica ou que o regime simplesmente não esteja satisfeito. Essa é a diferença, na prática, de um regime democrático para um regime ditatorial. No regime democrático, a população escolhe os seus representantes. No regime ditatorial, os burocratas, um grupo de burocratas, alguns, eles resolvem quem são os governantes dessas pessoas. No caso, eu entendo que o senhor foi eleito pelo voto popular. E agora, neste momento, um burocrata decidiu que a forma como o senhor está exercendo o seu direito à liberdade de expressão não é adequada. Então ele decide, olha, esse aqui sequer pode agora governar. Eu li, obviamente só tive acesso às reportagens de jornal, e queria entender exatamente quais são as acusações de crime, qual o processo que deve ser previsto daqui para frente, e se o senhor tem alguma esperança, se o senhor ainda acha que nós vivemos em algum arremedo de democracia, se o senhor tem alguma esperança nesse momento. Olha, a minha esperança é que tome-se alguma atitude, porque juridicamente não existe o que fazer, eu não tenho o que fazer, por mais que eu possa ter advogados, entrar com defesa, eu tenho certeza que quem vai julgar é o imperador, ele se instituiu Deus, né? Hoje não é mais nem imperador, ele é um Deus, ele se colocou acima de todos no país, certo? Então, dificilmente teremos algo que a justiça parar por alguém, ou seja, nós não temos mais justiça, é uma ditadura total, eu não sei do que eu estou sendo acusado, eu não fui intimado primeiramente, mas pelo que eu li nos jornais, nas mídias sociais, é que eu instiguei caminhoneiros, não tive nada, mesmo que eu tivesse feito, eu não fiz nada disso, porque eu fui após os caminhoneiros ter ido para lá. Esse manifesto, na verdade, não existe um líder, não existe pessoas, existe um grupo de pessoas desconformadas que estão revelia indo todo mundo, e cada vez está aumentando mais. Tem gente cansando, mas vai uns, voltam outros, ou seja, estão esperando respostas. Essa ditadura não pode mais ficar no Brasil. Então as Forças Armadas têm sim que tomar uma providência, senão o próprio povo vai se revoltar contra as Forças Armadas a partir de agora, porque não tem mais cabimento. Eles estão pacificamente, não existe alguns exaltados, a gente pode até falar às vezes no embalo alguma coisa acima, mas não existe pessoas do mal, só pessoas do bem, certo? O mal é que está castigando nós, e de uma forma inconcebível, não tem cabimento o que está acontecendo, não comigo, me afastar não muda nada. Nós temos um entendimento muito bem com o vice lá, a prefeitura anda normal, pode me afastar, pode fazer o que quiser, pode multar. Ele não afeta, ele só faz com que eu tenha mais coragem, mais vontade de fazer com que a população fique cada vez mais forte na frente dos quartéis pedindo uma resposta. Nós precisamos de uma resposta. E se a resposta as Forças Armadas não derem para nós, então fala que não vai ter resposta. Aí pelo menos a gente vai embora. O que me chama um pouco de atenção, não me chama atenção, mas o que vale a pena ser elucidado, né, é o teor da decisão do Alexandre de Moraes. Né? Não só o fato em si, né? Existe uma coisa que está acima das leis, que é o fato de você estar tendo a justiça removendo um mandatário eleito. Você tem processo de impeachment, você tem mecanismos institucionais para resolver esse tipo de problema. E aos poucos você está vendo a usurpação do poder do povo, a transformação da democracia na xandocracia. E isso está acontecendo no parlamento, nós estamos vendo
hoje o nosso parlamento de fato está sendo dissolvido pelo Alexandre de Moraes. Tá? Essa dissolução está acontecendo aos poucos, um deputado por cada vez, o que é efetivamente um exemplo de como uma ditadura funciona. Mas nós também temos a questão da ilegalidade das decisões, porque quando você sofre algum tipo de acusação, ela tem que se basear em algum crime. Né? Um princípio do direito é que nada pode ser crime se não houver lei que anteceda, que tipifique esse crime. E isso está previsto, está na nossa Constituição, dentro do artigo que tem essa previsão. Então, você, pelo menos pelas reportagens de jornais, já começam os absurdos de que o prefeito descobre as coisas pelos jornais. Né? Ele não foi citado, não sabe o que está acontecendo, não sabe se vai se defender, diz que não sabe se vai conseguir recorrer, não tem esperança de recorrer e tudo mais. E aí você olha, e quando vê o que dizem os jornais a respeito da decisão do Alexandre de Moraes, diz que ele abusou, o prefeito teria abusado, eu vou ler aqui para vocês, o abuso reiterado, olha só, Moraes considerou que ficou configurado no caso, abre aspas, o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e o desrespeito ao Estado do pleito eleitoral para presidente, de respeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente. Ou seja, crime de questionar a eleição. E aí você fala, não, mas ameaça a democracia. Ora, o que está escrito na lei? A lei tipifica como crime você tenta, vou ler o artigo 359-L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impelindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Não há grave ameaça aqui de violência em momento algum nas falas do prefeito. Ele fala em tomar alguma atitude, tomar o Congresso, mas aonde que ele fala de tomar de forma violenta? Então a presunção é a da culpa. A presunção é a da violência. O que era o normal? Se houvesse alguma dúvida, chama para depor, chama para prestar esclarecimento. Agora, a remoção do cargo, suspensão, remoção temporária, isso deveria ser uma medida extrema. Sequer há previsão legal para isso. Então, assim, quando nós tivemos restabelecido a nossa conexão com o prefeito... Pois é, Paulo, nós já conseguimos reconectar com o prefeito Carlos Capelletti, prefeito afastado da cidade de Itapurá, estado de Mato Grosso. Você pode formular a sua questão, viu, Paulo? Então, prefeito, a minha questão para o senhor é a seguinte, e desculpa se é uma pergunta difícil, mas esta ordem é ilegal. Ordem manifestamente ilegal não é feita para ser cumprida. Não há absolutamente nenhuma base jurídica para que o Alexandre de Moraes faça isso, ele sequer tem esse poder. O senhor já pensou na possibilidade de descumprir essa decisão? E caso o senhor descumpra, o que o senhor acha que vai acontecer com o senhor? Olha, eu não sei como não descumprir ou cumprir, digamos assim. Eu não sei qual que vai ser o processo, se a Câmara vai ter que dar posse para o vice-prefeito ou não. Eu vou continuar fazendo as minhas atividades normais na prefeitura, independente se eu estou afastado ou não do cargo, tá? Mesmo porque a gente toca em conjunto a prefeitura. Ela é prefeito, vice e a Câmara, a gente conversa tudo, cada passo, cada coisa que vai fazer, cada investimento, é tudo conversado antes, é tudo discutido. Então, peguei férias o mês passado, continuei indo na prefeitura normalmente, digamos assim, com ele assinando. Então, eu não sei qual é o processo, se a Câmara vai ter que dar posse para o prefeito. Aliás, a gente não sabe nada, eu não fui notificado. Apenas ontem eu tive uma notificação do Ministério Público que eu teria que dar esclarecimento em 15 dias sobre vídeos. Então, apenas fui notificado ontem, certo? Então, mas já veio uma decisão hoje totalmente, no meu entender, arbitrária, mas eu vou tocar a minha vida normal. Agora, cabe à Câmara se vai dar posse ou não, eu não sei como é que vai funcionar esse processo, porque para entrar o vice tem que ter dado, a Câmara tem que dar posse a ele,
ao cargo. Então vamos ver o que vai acontecer, vou esperar ser notificado para tomar uma decisão.